Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos, instrução dos espíritos, no item Sacrifícios da própria vida. E no vídeo de hoje vamos mergulhar em uma reflexão profunda e muito necessária sobre os limites entre o heroísmo e o desespero, baseado nas lições de São Luís registradas em Paris em 1860. Muitas vezes a gente se pergunta se o sacrifício da própria vida é sempre um ato de coragem ou se, em alguns casos, pode esconder um desejo de fuga. O texto nos provoca a pensar que a grande diferença não está no que acontece por fora, mas no que vai dentro do coração de cada um. Quando alguém usa uma causa nobre apenas como desculpa para dar fim ao seu sofrimento, o texto nos alerta que isso não passa de um suicídio disfarçado, pois quem quer realmente ajudar deve lutar para continuar vivo e ser útil. Por outro lado, somos apresentados à beleza da abnegação real, que é aquele gesto espontâneo de arriscar tudo para salvar um semelhante. O mais fascinante aqui é o papel do imprevisto, a ideia de que, mesmo quando tudo parece perdido, a vida ainda está sob o cuidado de algo maior que pode mudar o rumo das coisas no último segundo. Vamos entender junto como a nossa intenção define o valor das nossas ações e por que a esperança deve ser mantida até diante da boca de um canhão. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Então veja que aqui a intenção de Kardec ao formular essa pergunta ao espírito São Luís era esclarecer a fronteira moral entre o heroísmo e o suicídio indireto, investigando o papel da vontade e da interação no valor de uma ação. Ou seja, a pergunta visa desmascarar o pretexto que o indivíduo cria para si mesmo. Alguém que está desgostoso da vida, quer se matar, mas não tem coragem. Será que ele pode tentar enganar a própria consciência, acreditando que, se alistando num exército, indo a uma guerra, a sua morte será um sacrifício nobre, quando na verdade é apenas uma busca por alívio pessoal através da morte? Kardec quer demonstrar que, na visão espírita, o que define a moralidade de um ato não é o fato externo, ou seja, morrer em uma guerra, mas o que se passa na mente de quem o pratica. Ele desejava saber se uma capa de utilidade, morrer pela pátria, poderia anular a falta grave de quem deseja apenas se suicidar. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, o seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então veja que aqui a resposta que São Luís dá a Kardec resume o conceito de que a moralidade de um ato reside na intenção, ou seja, na vontade, e não apenas na execução física do mesmo. O propósito é que é a palavra-chave. Se o desejo íntimo desse indivíduo ao ir à guerra é deixar de viver, o meio que ele utiliza para alcançar esse fim é secundário, seja por um ato direto, se matando, ou por um ato indireto, colocar-se, por exemplo, em perigo extremo para que outros o matem. A causa mental é a mesma. A rejeição da vida é a mesma. Então, tanto faz ele se matar por conta própria, o que caracteriza aí um suicídio de fato, ou pelo fato dele não ter coragem ou desejo de praticar o ato diretamente, e aí ele acaba buscando situações
ativas, né, como uma guerra, um duelo, onde a probabilidade de sua morte é quase certa. Então, ele tem um objetivo interno de querer morrer. E para as leis espirituais, a culpa é equivalente, pois o que vale aqui é a vontade do indivíduo de querer tirar a sua própria vida. Quando ele fala a expressão cortar o fio da existência, ele está se referindo à interrupção prematura da jornada terrena. O ensinamento reforça que ninguém tem o direito de abreviar a sua vida, pois ela é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de expiar, provocar a sua própria morte, seja de que forma for, é uma violação desse compromisso. Então, essa explicação inicial de São Luís está servindo para alertar que não podemos enganar a consciência ou as leis divinas com aparências de heroísmo. Se no fundo do coração o objetivo dele era botar fim à sua vida pelo desgosto, o mérito do sacrifício de ter morrido de forma heróica pela sua pátria desaparece e o ato é contabilizado como suicídio. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-los aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. Então veja que nesse trecho de São Luís, ele ataca diretamente a justificativa racional que o indivíduo desgostoso da vida cria para si mesmo. Ele utiliza uma lógica pragmática, meio psicológica, para desmascarar o que ele chama de pretexto. A explicação pode ser dividida nesse ponto fundamental, digamos assim. O autor, ele afirma que a mente humana ela é mestre em criar disfarces nobres para intenções sombrias. Chamar o desejo de morrer de sacrifício útil ou de heroísmo é, segundo o texto, apenas uma forma de colorir o ato de se matar, o ato de tirar a sua própria vida. É um mecanismo de defesa para que a pessoa não precise admitir para si mesma que está cometendo um suicídio, tentando assim escusá-lo aos seus próprios olhos, ou seja, livrar-se da culpa. O texto, ele apresenta um argumento muito forte. Ele fala que o morto não serve para nada. Se o objetivo real fosse o bem do país ou de uma causa, a ferramenta necessária para esse bem seria a vida desse indivíduo, sua inteligência, sua força, seu trabalho contínuo. Mas quando ele busca a morte, o indivíduo elimina a ferramenta, ele mesmo. Portanto, o resultado final é a nulidade da ajuda. A morte, ela acaba interrompendo a capacidade de servir, enquanto a permanência no posto de dever a perpetua. E São Luís estabelece um teste de sinceridade. Quem quer servir realmente, cuida da sua própria vida, se preserva e se fortalece para poder defender a causa pelo maior tempo possível. Aceita, sim, o risco de morrer, mas não é encomenda. Quem quer fugir, usa a causa como um cenário para sua própria aniquilação. Dessa forma, São Luís separa o fato, ou seja, morrer no campo de batalha, do valor moral, que é a intenção de morrer. Ele argumenta que o verdadeiro heroísmo é a resistência na vida sobre condições difíceis e não a entrega rápida à morte sob um disfarce de utilidade. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil,
em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário. Então, nesse trecho, São Luís define com precisão a diferença ética entre a coragem heróica e o desejo de morrer. Ele estabelece os critérios de que seria o sacrifício legítimo aos olhos da espiritualidade. Aqui está a explicação detalhada nos pontos centrais. Ele fala que o verdadeiro devotamento não é um desejo de morrer, mas uma ausência de medo diante da possibilidade da morte. O herói não quer o fim da vida, ele quer cumprir o seu dever. Se para cumprir esse dever o risco de morte for real, ele aceita. A diferença fundamental está no foco. No suicídio indireto, o foco é a morte, é botar fim ao sofrimento. No verdadeiro devotamento, o foco é a utilidade, é o bem que se faz. Afrontar o perigo, aqui no texto, significa que o indivíduo não foge de suas responsabilidades, mesmo que elas sejam perigosas. Ele se coloca na linha de frente porque sua presença é necessária para uma causa e não porque ele quer ser atingido. O devotamento é uma ação afirmativa de vida e serviço, mesmo sob ameaça. Esta é a cláusula condicional mais importante do texto. O sacrifício da vida só tem mérito espiritual se for consequência inevitável do cumprimento de seu dever e não de um objetivo premeditado de querer sair, de se livrar dos problemas através da morte. Então, se o objetivo for alcançado e o indivíduo sobreviver, ele vai ficar mais feliz por continuar servindo. Agora, o suicida disfarçado de herói, por outro lado, ficaria decepcionado se saísse ileso do campo de batalha. Isso refere-se à abnegação. O verdadeiro devotado já resolveu em seu íntimo que a causa pela qual luta é maior do que sua própria existência física. Ele não tem pesar, ou seja, ele não tem arrependimentos, angústias egoístas, pois sua consciência está pacificada no cumprimento da sua missão. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Então veja que nesse trecho final, São Luís ele dá o veredito moral sobre a questão. Ele estabelece que a premeditação ela funciona como um contaminante que retira o valor espiritual de uma ação aparentemente nobre. Aqui está a explicação detalhada de por que o mérito é anulado, porque a premeditação da morte ela é vista como prova de suicídio. Quando o texto fala em premeditação de intenção, ele se refere ao planejamento interno daquela pessoa. Se o indivíduo entra em uma situação de perigo, como uma guerra, não com o objetivo de vencer ou ajudar, mas com o plano secreto de morrer, ele transformou aquele ato de serviço em um instrumento de autoaniquilação. Para as leis morais, o que conta é o que está no coração, e o coração desejava a fuga da vida. O autor argumenta que prestar serviço, neste caso, torna-se secundário ou apenas uma desculpa. Se a intenção principal é morrer, o serviço prestado perde sua pureza. É como se a pessoa estivesse tentando comprar uma morte honrosa usando o perigo como moeda. O mérito de qualquer ação reside no desinteresse pessoal e buscar a morte para aliviar o próprio desgosto é, no fundo, um ato de interesse pessoal. Ele busca o quê? Tentar diminuir o seu sofrimento, de alívio. O mérito de um herói veio da sua vontade de viver para continuar servindo, aceitando a morte apenas como um risco. Quando a morte é o objetivo, o valor moral desaparece. Por quê? Porque falta a resignação. O indivíduo não aceita as provas da vida. Falta o verdadeiro amor à causa. Ele usa a causa para se destruir. Há transgressão da lei da conservação. Por quê? Porque ele despreza o dom da vida sob um disfarce de virtude.
Expor-se ao perigo de forma inútil ou com o desejo de ser atingido é uma forma de tentação contra a própria vida. O texto sugere que a verdadeira coragem não está em morrer, mas em enfrentar a dor de viver e continuar sendo útil, apesar de todos os pesares. Bom, no item 29, Kardec ele argumenta a respeito de um indivíduo que está desgostoso da vida. Ele usa uma causa nobre, a guerra, a pátria, como uma fachada para realizar seu desejo de morrer sem o estigma do suicídio direto. São Luís é incisivo. Isso é suicídio intencional. O mérito é anulado porque a morte era o objetivo e não uma consequência indesejada do bem maior. E aí Kardec insiste com essa pergunta número 30. Se o homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, já sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Então veja que aqui nesse item, o foco não é mais a morte, mas a salvação do próximo. O indivíduo aceita a possibilidade da morte para cumprir um dever de caridade. A intenção aqui é salvar e não se matar. Kardec, com essa pergunta, ele busca definir a primazia da intenção. Ele quer mostrar que a lei espiritual, o motivo, ou seja, a vontade interna daquela pessoa, pesa mais do que o fato, ou seja, a morte física. Sem essa pergunta, alguém poderia interpretar de forma literal que causar a própria morte é sempre suicídio. Kardec quer evitar que o leitor confunda o sacrifício cristão, ou seja, a abnegação, com o desespero humano. Ele valida o risco extremo como uma prova de amor, separando o mártir, o herói, do suicida. Ao questionar sobre a certeza de que sucumbirá, Kardec abre espaço para a resposta de São Luís sobre a incerteza do destino. O objetivo é ensinar ao homem que ele não detém o controle absoluto sobre o fim da vida, mesmo na situação mais desesperadora. O dever do homem é agir pelo bem. O resultado final, viver ou morrer, pertence ao planejamento espiritual. Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Então veja que essa frase inicial de São Luís, ele estabelece que o que define o crime ou a virtude não é o resultado final, não é a morte, mas o objetivo do espírito. Se o indivíduo morre tentando salvar alguém, não há suicídio, porque a morte foi um efeito colateral do seu ato de amor ao próximo, e não o seu desejo primário. Veja que o texto classifica esse ato como as mais altas virtudes. Abnegar-se é esquecer de si mesmo em favor do outro, diferente de quem busca a guerra para morrer por estar cansado da vida. O herói aqui prefere viver, mas aceita morrer se esse for o preço para salvar a vida de outra pessoa. Bom, e com relação à pergunta que ele faz, mas quem pode ter essa certeza? São Luís argumenta que o ser humano não tem a visão completa do futuro. Mesmo que a morte pareça inevitável aos olhos humanos, existem variáveis espirituais, variáveis físicas que desconhecemos. O texto sugere que a sobrevivência ou a morte em um ato extremo depende da vontade superior e daquilo que o indivíduo ainda precisa realizar aqui na Terra. Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para os momentos mais críticos? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então,
Veja, esse trecho final, São Luís ele está abordando a relação entre o livre-arbítrio humano, a fatalidade e a intervenção divina em momentos de crise extrema. O texto ele questiona a suposta certeza que o homem tem sobre o fim da sua vida. Para o ser humano, estar diante da boca de um canhão parece um destino praticamente selado, não tem jeito, vai morrer. São Luís argumenta que o homem não detém esse conhecimento, ele não sabe como regem as leis sobre a matéria e o espírito. Portanto, o que chamamos de impossível é apenas uma limitação da nossa visão atual. Situações de perigo iminente podem ter um propósito educativo e não necessariamente letal. A providência, ela pode permitir que o indivíduo chegue ao extremo limite para testar até onde vai a sua fé, a sua coragem, a sua resignação diante do sacrifício. O mérito espiritual é conquistado no momento em que o indivíduo aceita o risco pelo bem do próximo, independentemente da morte ocorrer ou não. A menção ao desvio do golpe fatal por uma circunstância imprevista reforça que a vida está sob uma guarda superior. Veja, na visão espírita, essa circunstância inopinada pode ser uma intuição que a pessoa vai ter, um movimento reflexo, uma alteração física externa providenciada pela espiritualidade para preservar quem ainda tem a missão a cumprir. Se não for a hora do desencarne, nenhum perigo, por maior que seja, vai conseguir interromper a sua existência.